Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17, está escrito assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Somente até aqui. O Monte Carmelo vai ser escolhido por Deus para ser palco de um desafio. Elias é um homem que, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores dos profetas, um homem de coragem, um homem de fé, um homem que vai travar literalmente um desafio entre a luz e as trevas. Ele vai propor um desafio, está ele contra 850 falsos profetas, mas ele compreende, maior é o que está em mim do que o que está nele. E quem é que vai ter êxito nesse embate? Elias. Diga assim: o Senhor está comigo. Diga: eu já sou mais do que vencedor. Diga: eu vou fazer a minha parte. E o Senhor é comigo. E através da minha vida, o nome dele será glorificado. Você crê nisso? Crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque a Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já viu. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra. Remova os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que o Senhor pensa, remova toda barreira, todo obstáculo e envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Sem sombra de dúvidas, essa passagem é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia, não é? Mas a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ensinar, para nos instruir. E antes de compreendermos o que acabamos de ler, temos que voltar um pouquinho no tempo. Elias vive num período em que o reino estava dividido. Então, um país só estava dividido em dois reinos. O reino do norte, Israel, capital Samaria. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. O reino do sul era governado pelos descendentes de Davi, e ao passo que o reino do norte teve dinastias diferentes. O reino do norte, nenhum dos 19 reis, num período de pouco mais de 200 anos, nenhum deles creu em Deus, serviu a Deus. Todos se enveredaram pela idolatria, desde o primeiro, que foi Jeroboão. Mas este aqui, do tempo de Elias, fez pior do que todos os que foram antes dele. Nos diz a palavra que ele se casa com uma princesa do reino vizinho. Ele era um homem ganancioso, um homem ambicioso, e ele faz aliança com o reino vizinho pelo casamento. E ele casa com Jezabel, e ele acredita, quando o sogro morresse, iria ter um reino unificado, Israel com o reino dos Sidônios. Ele casa com Jezabel e traz Jezabel para Samaria. Mas Jezabel não vem sozinha. Ela acreditava em Baal e ela traz consigo 450 profetas de Baal e 400 profetas da esposa do Baal na crença deles, que era Azerá. E ela vai implantar o culto a Baal em Israel. E ela faz isso de maneira muito sutil, né? O nome Baal significa Senhor. Então ela pega a sutileza do nome para implantar o culto a Baal. Como assim, pastor? Eu acredito que você já reparou, se você ler aí na sua Bíblia, você vai perceber Senhor com letra maiúscula no Antigo Testamento.
Toda vez que você encontrar Senhor com letra maiúscula, é o nome de Deus. Você sabe que Senhor é pronome de tratamento. Senhor, senhora, moço, moça, rapaz, isso é pronome de tratamento. Aqui no original, hebraico, escrito, estava o nome de Deus. Todos nós temos nome. Meu nome é Jean, daquela ali é Valneri, temos ali o diácono Bruno, temos ali a diaconisa Dora, pode falar auxiliadora? Evangelista Patrícia, enfim, Wagner ali, cada um tem nome. No original era o nome de Deus. Mas na primeira tradução bíblica, que foi o hebraico para o grego, essa tradução chamada Septuaginta, os tradutores, por temor para não tomar o nome do Senhor em vão, ao invés de escrever o nome, escreveram Adonai. E quando foi ser traduzido para o português, Adonai significa Senhor. Por isso que a gente lê Senhor com letra maiúscula. Mas Deus tem nome, Lembrando que o nome, a palavra Deus, é a divindade máxima, mas mesmo assim não é nome, O Senhor tem nome. Do hebraico dizem que a pronúncia mais próxima seria Yahvé, Aportuguesando, nós lemos na Escritura, Jeová. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas o Senhor tem nome. Então, a Jezabel pega a sutileza do nome para dizer o seguinte ao povo de Israel através de seus profetas: não tem problema acreditar no Senhor invisível, que é o Deus de Israel, e no Deus visível, no Senhor visível, que é Baal. E aí se distribuía pequenas estatuetas da imagem de Baal, chamada de Baalim. Essa era a pequena estatueta que era distribuída para que o povo tivesse em casa, e assim o povo começa a cair no engano, a cair na mentira. Mas os homens de Deus, os profetas de Deus, começam a denunciar a mentira, o engano. Isso está errado. Isso não é de Deus, isso é idolatria, isso é diabólico. E a Jezabel começa a calar a voz dos profetas, matando. Vai matando os profetas de Deus. Muito bem, nesse contexto, nesse cenário, implantado no reino, do governo para baixo, implantado pela autoridade máxima, que é o rei, a rainha, surge um homem desconhecido de um lugar desconhecido. A gente não encontra Tisbé no mapa, não tem. Nazaré a gente encontra, Belém a gente encontra, Encontramos, por exemplo, Ramá, encontramos, por exemplo, Siquém, Tisbé não tem no mapa. Um vilarejo desconhecido. É desse lugar que surge um homem chamado Elias, o tisbita. É um homem valente, é um homem corajoso, é um homem de fé. Até então, um homem desconhecido de um lugar desconhecido, mas um homem de oração. Um homem cujo coração arde a verdade. O coração arde por Deus. E ele, vendo aquele cenário nacional de mentira, de engano, de idolatria, de trevas avançando, nos diz a carta de Tiago, Elias era um homem como nós, e ele orou, e durante 3 anos e meio não, Deus envia ele logo de cara para profetizar para o rei. Durante 3 anos e meio não vai chover, senão segundo a minha palavra. Muito bem, não chove. Durante 3 anos e meio não chove. Elias é guardado por Deus. Elias tem suas necessidades providas por Deus. Não tem chuva, mas Deus manda corvos levarem pão e carne para ele. Deus manda ele junto ao ribeiro. Quando o ribeiro seca, porque a escassez era grande, Deus manda ele lá a Sarepta. Percorre quilômetros. Na casa daquela pobre viúva, Deus opera milagres. Na casa daquela viúva pobre, Deus multiplica a farinha. Deus multiplica azeite. O filho da mulher morre. Elias ora, Deus o ressuscita. Fim dos 3 anos, Deus vai falar com Elias: Elias, eu quero que você vá ao rei. Você vai falar que agora eu vou mandar chuva. E você vai fazer mais. Você vai dizer para o rei convocar o povo, convocar os profetas de Baal ao Monte Carmelo. E lá você vai propor um desafio. O Monte Carmelo será palco desse desafio. E lá, Elias, você vai restaurar o meu altar, e lá você vai invocar o meu nome, e eu vou responder com fogo,
e todo o povo irá reconhecer que eu sou Deus. Você mate os profetas de Baal, depois você clama ao meu nome, que eu vou mandar chuva. Deus revela tudo. Diga para a pessoa que está do lado, se você andar com Deus, Deus vai te revelar tudo. Deus vai te mostrar tudo. Você não precisa de terceira pessoa. Ô, pastor, mas Deus usa fulano. Deus usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas Ele quer ver você entrando no quarto, fechando a porta e orando e clamando. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero te conhecer, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter tanta intimidade contigo. Muito bem. Elias recebe de Deus toda essa direção. Ele vai ao rei. Só que a princípio, o rei e o seu mordomo, havia cada um ido para um lado para ver se porventura achava água em algum lugar, porque a sede era extrema. E aí o rei Acabe vai para um lado, o mordomo Obadias vai para outro lado procurando água. Obadias, embora mordomo do rei Acabe, um rei ímpio, sem temor de Deus, Obadias tinha temor de Deus. E ele esconde numa caverna 100 profetas. E sustenta esses profetas com pão e com água. Esses profetas estão amedrontados. Esses profetas estão acovardados. Porque eles pensam, Jezabel já matou vários dos profetas do Senhor. Se ela nos encontrar, vai nos matar. Estão escondidos em caverna enclausurada. Elias não estava escondido. Porque Elias sabia que ainda que Jezabel fosse uma bruxa feiticeira, Satanás nos coros dela, os profetas de Baal, Elias sabia, maior é o que está comigo. Oh, querido, Deus não nos deu espírito de medo, foi de coragem, foi de unção, foi de ousadia. Não tenha medo das forças das trevas, ainda que o inimigo se levante, maior é o Senhor que está com você. O salmista, entendendo isso, vai dizer, ainda que a guerra se levante, ainda que os inimigos me cerquem, o Senhor é o meu guarda, o Senhor é o salto muralhas, o Senhor eu venço o esquadrão, o Senhor é conosco. Diga comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, e se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós e Ele é, a vitória é garantida. Agora tem que ter coragem, agora não pode ter medo. Compreenda que Elias, ele está em nome do Senhor, e o governo da nação está contra Deus, está na idolatria, está afastado de Deus. Muito bem, o Elias encontra o profeta, encontra Obadias e vai dizer, Obadias, cadê Acabe? Quero falar com ele. E Obadias fica com medo, dizendo, olha, profeta Elias, o rei já mandou vasculhar tudo que é nação atrás de você. O rei quer lhe matar, ele quer morto. Se eu for lá chamar e o Espírito de Deus te levar para outro lugar e ele chegar e você não tiver, ele me mata. Eu já procuro tudo que é lugar. Querido, quem anda com Deus é guardado por Deus, viu? Quem anda com Deus é guardado. Quem anda com Deus é protegido. Deus acampa os anjos ao redor de quem o teme, de quem o busca. Muito bem, aí Elias diz, não tem problema, eu vou ficar aqui, chame ele. E quando chega Acabe, é o texto que nós acabamos de ler. Note que Elias fala com o rei, humanamente falando, a maior autoridade ali era o rei. Não havia no reino nenhum homem com maior autoridade do que o rei. Só que Elias não fala com aquele homem como um rei, a maior autoridade, com temor, pelo contrário. Elias o trata como um desviado, como um rebelde. Porque espiritualmente, quem é a maior autoridade ali? Elias. Espiritualmente, quem está cheio do Espírito Santo? Elias. Quem tem a palavra de Deus? Elias. E é por isso que note que Elias vai falar e o rei vai fazer o que Elias fala. Primeiro, o rei encontrando, vai falar, olha o perturbador de Israel. Oh, querido, o rei, ele não consegue compreender que o problema da nação, não é, no seu tempo, era ele. Elias mostra para ele, o problema não sou eu, o problema é você. Você deixou Deus. Você deixou a palavra de Deus, você deixou os mandamentos do Senhor. Querido, o cenário dessa época aqui nos parece um pouco um cenário de hoje, onde diversas mentiras são contadas. E muita gente acredita. Não é? Muita gente acredita o que tem de mentiras. E quem está falando a verdade, há um conglomerado, um consórcio de tribunais, de mídia e de outros grupos que só divulgam mentira.
Tome cuidado, pesquise a verdade, procure a verdade nos nossos dias, não caia em qualquer conversa. Quem está entendendo, diga amém. Aí Elias vai falar ao rei, olha, você vai chamar o povo, você vai chamar os profetas de Baal e de Azerá, eu tenho um encontro, eu quero todos no cume do Monte Carmelo. Chame todos. E o rei imediatamente faz, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus tem autoridade. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando fala, Deus testifica. Quem está entendendo, diga amém. E o Espírito Santo vai te revestir de autoridade, vai te revestir de fortaleza, e você vai falar com autoridade, você vai falar com peso, e o mundo espiritual vai se mover em teu favor. Quem entendeu, diga amém. Elias falou e o rei fez. O rei fez. Convocou. Estão todos no cume do Monte Carmelo. E às vezes a gente fala assim, quem não tem uma noção de geografia bíblica, eu falo ali na esquina, 600 metros de altura. Você tem ideia do que é isso? 600 metros de altura, subir no cume daquele monte. Subiu. A turma toda subiu. Quando se ajuntam todos, está o povo, está o rei, está os profetas de Baal e de Azerá, Elias pergunta ao povo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. E se Baal, sirva a ele. E o texto diz que o povo não respondeu nada. Mas o povo de Deus tem que ter discernimento. Esse povo dessa época estava com o coração dividido. Nós não podemos ter um coração dividido. O nosso coração tem que estar no Senhor. O nosso coração tem que estar na palavra dele. O nosso coração tem que estar na verdade. O Senhor deixou claro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus Cristo é a verdade que liberta. A palavra dele é a verdade absoluta. A palavra de Deus é verdade para Deus. A palavra de Deus é verdade absoluta para ele. A ponto de estar escrito, Salmo 138, versículo 2. Deus elevou a sua palavra acima do seu nome. Então a palavra de Deus tem peso para Deus, e tem que ter peso para nós. E tem que ser verdade absoluta na nossa vida. Vivemos em dias, preste atenção, de distorções da palavra de Deus. E o diabo usa isso, há muito tempo. Não usou com Jesus na tentação? Usou a palavra aplicando de maneira errada, distorcida, manipulada. Atira-te daqui abaixo, está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para que cuide de você, que você não tropece. Jesus responde na hora, também está escrito, não tentarás ao Senhor, teu Deus. Se não é filho de Deus, manda as pedras virarem pães. Jesus responde na hora, está escrito, somente, não é nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Dobra teu joelho diante de mim, está vendo tudo isso? Essa mesma tentação que tem acontecido nos nossos dias. Me parece que muita gente está com amnésia e esqueceu o que aconteceu na nossa recente história de 20 anos atrás. Roubalheiras, corrupções, malas e malas e malas e malas e malas e malas e malas de dinheiro. Parece que tem muita gente que esqueceu, não é? Pesquise você, dê uma procurada, parece que tem gente que está com amnésia. Mas o diabo disse para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus deixa claro, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Jesus não cai nas tentações do inimigo, mas a mesma estratégia que ele usou no passado, o inimigo, ele continua usando hoje. Elias não cai nas estratégias do diabo, assim como o Senhor Jesus não caiu, e eu e você também não vamos cair, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade, e ele habita em nós, ele nos guia na verdade, ele ilumina o nosso entendimento. Quem entendeu, diga amém. Elias vai dizer ao povo, olha, está aí os profetas de Baal, está aí os profetas de Azerá, e fiquei só eu por profeta do Senhor. Aí ele propõe o desafio, peguem 2 bezerros, deem um para eles, outro para mim. Eles vão preparar o altar deles, vão preparar o bezerro, mas não vão colocar fogo. Eu vou preparar também o altar, vou colocar o bezerro, vou invocar o nome do Senhor e também não vou colocar fogo. Vou invocar o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Nos diz o final do versículo 24, que o povo respondeu e disse, boa é esta palavra. Boa esta palavra.
E assim foi feito. E Elias disse: primeiro vocês são muitos, 850, vocês são muitos, vai lá. Note que Elias, minha gente, tem convicção de fé. Ele não tem dúvida, ele tem certeza. Ele não acha que vai ser, ele tem convicção que vai ser. E amados, é fácil ter fé quando tudo está bem. É fácil ter fé quando você tem saúde. Difícil é quando está doente. É fácil ter fé quando está alegre. Difícil é quando está depressivo. É fácil ter fé quando tem dinheiro. As contas estão pagas, está tudo bonito, a conta no azul. Difícil é quando está endividado. É fácil ter fé quando o casamento está bem, tudo vai bem. O difícil é ter fé na hora da luta, do problema, do desafio. Não é? E é no momento da adversidade que nós mostramos se temos ou não fé, se temos ou não convicção. Elias está diante de um desafio. Desafio esse que Deus o conduziu para propor. Quem está entendendo, diga amém. Elias era conduzido por Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado: deixa Deus te conduzir. Ele vai te colocar diante de desafios, mas não é para te derrubar e nem te destruir. É para te dar vitória, te honrar e deixar claro que Ele é Deus na tua vida, que Ele é poderoso, Ele é fiel. Elias não retrocede, não. Ele vai firme e propõe um desafio. Os profetas de Baal invocam a Baal, gritam, clamam. Chega o ponto de Elias zombar deles, dizendo: grite mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. Gritem, gritem. E eles gritam e se mutilam. Está escrito aqui no versículo de número 29, leia comigo. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjar se ofereceu, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha aqui para mim. Deus, nesse momento, intervém. Uma batalha espiritual está sendo travada. Como assim, pastor? Por quê? Porque o diabo tem algum poder. Deus tem todo o poder. Se Deus tivesse deixado, o diabo tinha mandado fogo. Se Deus não tivesse intervindo, enviado anjos, o diabo teria agido, porque ele tem algum poder. Você já leu no livro de Jó? Ele manda um vendaval, o diabo manda um vendaval, uma tempestade de areia, derruba a casa, está os filhos de Jó, soterra todo mundo, mata todo mundo. Move os inimigos a saquearem todo o patrimônio de Jó. Paulo nos diz, na segunda carta aos Coríntios, que Satanás transfigura em anjo de luz. Então ele tem algum poder. Se nesse momento Deus não intervém, o diabo iria operar sinais. Porque a Escritura deixa claro que ele também opera. Mas opera para o engano. Opera para a mentira. Deus então intervém. Satanás pode até ter querido fazer, mas Deus não permitiu. Olha aqui para mim, querido, o diabo pode até se levantar contra a tua vida, mas o Senhor envia os anjos dele para te guardar, para te livrar, para te proteger, para te abençoar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não houve resposta, porque Deus não deixou ter. Deus não deixou ter. Durante horas e horas, os falsos profetas de Baal invocaram a Baal, gritaram, clamaram, se mutilaram, nada aconteceu. Depois disso, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Se estava precisando de reparo, é porque já tinha um altar lá. Só que o altar estava largado, abandonado, esquecido. Estava lá largado de qualquer jeito. Porque há tempos o Senhor não era adorado lá. Há tempos o povo havia se voltado para Baal. Ele repara o altar. Ele vai trazer pedras, 12. Alguém já carregou pedra aqui? Nem que seja um paralelepípedo. Você carregou um paralelepípedo, dá para ter ideia de peso, né? Lhe garanto que as pedras aqui eram um pouco maiores do que paralelepípedo. Ele pega essas pedras. Você sabe que o altar, nos nossos dias, não é só essa plataforma aqui. O altar representa o nosso coração. Ele faz um altar de pedras. Pedra é aquilo que é firme, aquilo que é forte. Essas pedras representam Jesus Cristo, que é a pedra principal da esquina.
O Senhor Jesus disse: eu edificarei sobre esta pedra, que é Ele, e não é Pedro coisa nenhuma, a pedra é Jesus. Sobre esta pedra, que é Ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Oh, querido, nós somos igreja do Senhor, e as portas do inferno não vão prevalecer, desde que sejamos fundamentados na rocha, que é Jesus Cristo. Pedra é firme, é forte. Os fundamentos da fé têm que estar aqui dentro, ó. Lucas 6, do versículo 46 diante, Jesus diz assim: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Eu vou dizer: quem me ouve e quem vem a mim me ouve, faz o que eu falo, pratica as minhas palavras, é semelhante ao homem que foi e edificou a sua casa na rocha, e cavou fundo e pôs os alicerces. E veio a corrente, e não a pôde abalar, porque estava firmada na rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é como aquele que edificou a casa na areia, na terra. Quando veio a corrente, deu nela e a derrubou, e grande foi a sua queda. Essas pedras representam os fundamentos da nossa fé. A nossa fé tem que ser firme. A nossa fé tem que ser sólida, firme como pedra, e não como gelatina. Já comeu gelatina? Lembrei da gelatina porque hoje, depois do almoço, eu comi um pouquinho de gelatina. E a gelatina é mole, né? Você segura ela assim, mesmo dentro da vasilha, ela fica balançando. Ô, amados, Deus não quer ver nossa fé de gelatina. Deus quer ver a nossa fé firme. Eu sei em quem tenho crido. Estou certo, é poderoso. Ele vai agir na minha vida. Deus não quer ver você se vitimizando. Oh, meu Deus do céu, eu estou doente agora. Não, meu Deus é médico dos médicos. Ele é poderoso para me curar. Ele é poderoso para me levantar. Oh, eu estou tão triste. A tristeza chegando. A alegria do Senhor é a minha força. E vai me levantar e vai me fortalecer. Ah, mas o casamento também está quase acabando. A minha família é abençoada, bendita, porque Jesus está na minha casa e vai salvar, e vai libertar, e vai transformar. Aqui dentro tem que ter uma fortaleza, ainda que as lágrimas venham, ainda que o choro chegue. O homem de Deus, a mulher de Deus não pode viver na alma, não pode viver por emoção, tem que viver pela palavra, e profetizar a palavra, e fazer conforme a palavra, e acreditar. Deus vai mudar essa história. Se você não crê, ninguém vai crer por você. Se você não profetizar a vitória, o diabo vai com tudo para cima de você. Ele não está brincando, não. Nós vivemos em dias difíceis. O diabo não está brincando, não. Assim como nessa época aqui, ó. Não brincava também, não. Mas Elias compreendia: eu não vou vencer, eu já venci. Levante a mão e declare: eu já venci. Em nome de Jesus. Diga: essa luta de hoje, diga: esse desafio de hoje vai ser o testemunho que eu vou contar amanhã para glorificar o nome do Senhor. Só que compreenda um detalhe: Elias vai tomar algumas ações. Primeira coisa, presta atenção aqui. Tu não pode ver criança que já olha para criança, olha aqui para mim. Ele vai tomar algumas ações. Primeiro, ele pega as pedras, coloca lá, organiza, monta o altar. Depois ele coloca a lenha. Depois ele põe o sacrifício. Depois ele cava uma vala em volta. Tudo isso ele está fazendo, preparando. Ele sabe que Deus vai mandar fogo. Só que ele está fazendo a parte dele. Nós vivemos em dias de muita gente que só quer o fogo. Só quer a bênção, só quer a vitória, mas não quer fazer nada. Depois que ele faz toda essa preparação, é que ele vai orar. Primeiro ele prepara tudo. Oh, meu irmão, o altar é o nosso coração. E o altar tem que estar reparado. O altar tem que estar organizado. Tem gente que quer bênção de Deus, mas tem algo aqui que ainda não está organizado. Não liberou perdão para o marido, para a esposa. Não liberou perdão para o pai e para a mãe. Tem ressentimento, tem mágoa, tem amargura. Prepara o teu coração, meu irmão, que aí Deus manda fogo do céu. Que aí Deus abre o céu e manda chuva. Que aí Deus manda bênção. Tem gente que ora e tem que orar, e Jesus disse que tem que orar, e a palavra diz que tem que orar sem cessar, mas não adianta só orar para Deus fazer do lado de fora, se primeiro não fizer do lado de dentro. Tem que ter um coração perdoador, e é fácil falar, o difícil é fazer. É difícil perdoar,
É difícil, não é? Amar. É fácil amar quem nos ama. Difícil amar quem nos odeia. Difícil amar quem quer puxar o teu tapete. Não é? É difícil perdoar aquela pessoa que você não fez nada de errado para ela. Foi ela que fez para você. Mas não foi o que Jesus disse em Mateus 5? Se você sabe que tem alguém que tem algo contra ti, deixa a oferta no altar, vai lá, peça você perdão. Isso é difícil, irmão. Porque para isso tem que engolir o orgulho, tem que engolir o ego, tem que diminuir. Isso é difícil de fazer. Falar é fácil, difícil é viver. Um dos nossos maiores problemas na caminhada cristã é viver a palavra. Falar é fácil, viver é difícil. A bem-aventurança está no fazer, no fazer. Deus abomina hipocrisia. Né? Jesus vai dizer, está ouvindo os fariseus? Façam tudo o que eles falarem, mas não seja como eles. Ele vai dizer aos discípulos, Lucas 12, versículo 1, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que há hipocrisia. Hipocrisia é falar algo que não se vive. E nós temos que ter cuidado com isso e olhar para a nossa própria vida. É fácil olhar a vida do outro. É fácil apontar a vida do outro. O difícil é olhar para nós. O difícil é fazer como o salmista no Salmo 19, que ele diz assim, quem pode, Senhor, discernir os próprios erros? Me mostra aqueles que eu não consigo ver, os que me são ocultos, porque ele queria acertar, ele queria fazer o certo. Ele não era perfeito. Elias também não, como eu e você também não somos, mas nós temos que preparar o nosso coração. Como Esdras 7:10, ele preparou o coração para buscar o Senhor e a sua lei e cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos. Nós vivemos em dias e muita gente que é o evangelho da boca para fora. A pessoa diz que é crente, no dia está na igreja, no outro dia está no boteco bebendo. Um dia está na igreja, abre a boca, glória a Deus e aleluia. Quando chega em casa, a boca é um esgoto para falar palavrão. Diz que é de Deus, mas com as suas atitudes mostra o contrário. É o que Paulo fala a Tito, capítulo 1, versículo 16. Ô Tito, você vai pastorear a igreja de Creta aí, meu filho, mas já fica sabendo aí que aí tem uma turma que com a boca confessa que conhece a Deus, mas nega isso com as obras. Nós não podemos ser assim, amados. Paulo, entendendo a seriedade disso, ele diz, 1 aos Coríntios 9, 28, 29, ele vai dizer, ainda que eu pregue aos outros, eu não seja reprovado. Olha a seriedade. Nós temos que preparar o nosso coração para aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, para ter um coração perdoador, para ter um coração humilde. A falta de perdão é cilada para o diabo entrar. Segundo aos Coríntios 2:10. E se eu perdoei alguém, eu fiz na presença de todos, eu faço para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Então eu tenho que ter um coração perdoador, porque se eu não perdoar, o Senhor deixou claro, se nós não perdoarmos, nós também não somos. Então eu tenho que ter um coração perdoador, eu tenho que ter um coração humilde, eu tenho que ter um coração que está sempre disposto a aprender com o Senhor, a fazer. Viver só de teoria não muda a vida de ninguém. O evangelho tem que ser prático, tem que ser vivido. Deus não quer a palavra dele só aqui escrita no papel. Deus quer a palavra dele escrita aqui dentro do nosso coração, para vivermos, para falarmos, para profetizarmos. Aí Deus faz a coisa acontecer. Elias então está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele faz o altar, arruma as pedras, coloca a lenha, coloca o bezerro, faz a vala, cava, e aí ele vai falar, olha, busquem lá 4 cântaros de água. A água naqueles dias era escassa. Ele está num monte que é 600 metros de altura. A turma tinha que descer lá embaixo para buscar. O cântaro é o mesmo que hoje, era um vaso de barro, é o mesmo para nós que balde, para ficar mais fácil, né? Imagina aí um balde. Desça lá, tudo que Elias está fazendo é profético, minha gente. Ele está preparando para que Deus mande fogo. Quem está entendendo, diga amém. Era o desafio. E aí vão lá e buscam. Isso demora, não é assim instantaneamente, isso demora. Vão lá buscar. E o Elias diz, vá a segunda vez, busque mais 4. Vá a terceira vez, busque mais 4. Elias já sabia de antemão que a bênção que Deus iria derramar sobre o seu povo era abundante. Olha aqui para mim. Quando nós vemos o Evangelho,
nós percebemos que a maioria se serve da fé da minoria. Como assim, pastor? Quantos eram os profetas de Baal? 850, Baal e Azerá. O povo, uma multidão. Quantos homens de Deus? Só que depois, todo o povo vai reconhecer que o Senhor é Deus. Depois, na hora da chuva, a chuva vem sobre todos. No tempo de Jesus, uma multidão seguia. Ele vai servir pães para quantos? Todos. Mas quantos serviram? 12. Quantos ofertaram pão? Um garoto. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, dá graça, multiplica, os 12 servem, e mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comeram. Ô, meu irmão, você pode pensar, às vezes, estou eu sozinho na minha casa, pastor. Na minha casa, só eu creio em Deus. Na minha empresa, no meu trabalho, só eu creio em Deus. Na minha faculdade, só eu creio em Deus. Mas pode continuar crendo, porque um com Deus é maioria. E através de você, Deus vai resplandecer a glória dele lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, lá onde você estiver. Se você tiver fé e convicção e fizer as coisas conforme a palavra dele, e o servir e o honrar, ele também vai te honrar. Quem entendeu, diga amém. Ele prepara tudo. A preparação foi grande. A preparação foi grande. Muita gente só quer a vitória, mas não prepara primeiro aqui. Elias preparou. Depois ele ora. E eu quero que você repita comigo. Vamos lá, rapidinho? Versículo 36. Repita, eu leio e você repete. O texto vai dizer que sucedeu que ele chegando, oferecendo a oferta. Elias se chegou e disse, a oração. Eu leio e você repete. Vamos lá. Ó Senhor. Ó Senhor. Misericórdia, mas você não tem fé nem para repetir, irmão. Misericórdia, o negócio está feio, hein? Vamos de novo? Agora com fé. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ele ora, não dá nem um minuto, em seguida Deus manda fogo no céu. Oh, meu irmão, Deus vai se manifestar na tua vida, e esse desafio de hoje vai ser vencido, vai ser superado, e o nome do Senhor será glorificado. E lá na tua casa, lá no teu trabalho, vão ver e vão dizer, Deus é Deus na vida desse homem, Deus é Deus na vida dessa mulher, esse é o servo de Deus, esse é o servo de Deus. Quem entendeu, diga amém. Note que a oração foi curta. Não deu um minuto. Não dá um minuto. Se você cronometrar, dá alguns segundos. Mas por que Deus responde imediatamente? Primeiro, Ele está fazendo tudo. Olha o que ele ora. A oração é curta e objetiva. Final do versículo 36. Conforme a tua palavra fiz todas estas. Diga para a pessoa que está do lado, do jeito de Deus dá certo. Diga, do seu não dá não. O problema é que tem gente que é mais teimoso que uma mula. Desculpa a sinceridade da fala. Tem gente que é mais teimoso que uma mula. Deixa marcado aqui que já voltamos. Salmo 32. É isso que está escrito aqui. Vamos ler. A gente não pode ser assim, minha gente. Salmo 32. Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atire a ti. Tem gente que é assim. Deus fala, mas não ouve. Deus repete, mas não entende. Deus diz, faz desse jeito, mas a criatura não faz. Ô querido, quando Deus fala, Ele não nos obriga. A gente obedece se quiser. Ele não vai pegar ninguém pelo colarinho e dizer, você está entendendo o que eu estou falando? Não! Ele não faz assim. A voz dele é mansa, é suave. Eu tenho que querer ouvir. Eu tenho que falar como Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo... O ouvir não é só escutar. É escutar e fazer. É o escutar e obedecer. Agora, quando a pessoa é teimosa, ela não tem entendimento. Ela não consegue discernir as coisas. E aí, os caminhos dela são tortuosos. São caminhos de montes. Deus usa vários profetas para dizer que Deus quer aplanar os caminhos.
Mas para isso o caminho tem que ser aplanado aqui dentro primeiro. Para isso eu tenho que discernir as coisas aqui. Eu tenho que entender e compreender que a vontade de Deus para a minha vida é melhor do que a minha própria vontade. Os planos e pensamentos dele a meu e a teu respeito são de bênção, de paz. Ele tem para mim, ele tem para nós vida abundante, vida abençoada, vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com ele para desfrutar. Agora, se eu não entender isso, eu não vou viver isso. O meu coração vai se agarrar às coisas, às situações. Eu não vou conseguir ter confiança plena no Senhor. Eu não vou conseguir, como diz o Salmo 37, versículo 5, entregar o meu caminho ao Senhor, confiar nele, que ele tudo fará, que eu vou agarrar, eu vou querer fazer na força do meu braço, eu vou querer fazer com a minha sabedoria, com o meu entendimento. Aí não dá certo. Elias não está discutindo para que isso tudo, Deus, para que subir esse monte? Um trabalho, faz aqui mesmo. Para que subir 600 metros? Para que reparar o tábua? Ele não está discutindo, ele só faz. Diga para a pessoa que está do lado, para de ser teimoso, só obedece, só faz. Ainda que você não entenda, Jesus vai dizer aos discípulos, o que eu estou fazendo, João 3, o que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo, vocês vão entender depois. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas não questione, só obedeça, porque lá na frente você vai ver a glória dele se manifestando. É interessante que tem gente, por exemplo, vai no médico, por algum motivo, claro, não é? Chega lá, o médico examina, olha, o médico faz uma receita e diz, olha, seu problema é esse, você vai tomar esse remédio aqui, tantos comprimidos, X hora por X dias. Toma. A pessoa nem questiona, pega a receita, sai do médico, vai para onde? Para a farmácia, comprar o remédio. O médico pergunta se você tem dinheiro, o médico pergunta se você acha que está certo, ele dá receita. Se você vai tomar o remédio ou não, o problema é seu. Você vai fazer o tratamento ou não, o problema é seu. E ninguém questiona. Já reparou? Aí às vezes Deus diz, perdoa. A pessoa não perdoa, esse miserável, eu quero é que morra e vá para o inferno. Ore por ele. Que orar por ele? Eu quero saber dessa peste. Seja misericordioso. Que conversa ser misericordioso? Ninguém dá nada para mim. Até quando vai ser assim? Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Eu tenho que ter fome e sede de justiça, porque eu serei saciado. Agora, se eu me conformo com a injustiça, com a corrupção, com o roubo, com o engano, acho que eu estou errado, não? Ou eu não percebi? Eu não posso ser sem entendimento, sem discernimento. Volta lá comigo, 1 Reis 18. Elias então faz tudo conforme a palavra do Senhor. E depois que ele ora, nos diz o versículo 38, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Naquele desafio, Deus honrou o servo dele, que foi fiel, e mandou fogo do céu, e manifestou a glória dele, e manifestou o poder dele. Na vida também temos desafio. Na hora do desafio, da luta, da adversidade, não é hora de retroceder, não é hora de desanimar, mas é hora de acreditar e perseverar no Senhor, e acreditar Deus vai fazer, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai abençoar. Hebreus 10:36 diz, e necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa. Ô irmãos, a gente vive na geração miojo. Já comeu miojo? Deus me livre. Se você gosta, faça bom para ele. Não gosto não. Eu lembrei, amor, que a Gabi comeu miojo hoje. Ô trem fedorento, viu? Se você gosta, não tem problema não, como eu não gosto. Por que eu estou falando de miojo? É 3 minutos, macarrão rápido, instantâneo. A geração miojo não persevera em oração. A geração miojo acha que Deus é empregado e tem que fazer as coisas no tempo dele. Ô meu irmão, Deus não é empregado nem seu não. Deus faz o que Ele quer na hora que Ele quer, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Compreenda que algumas situações Deus traz resposta imediata. Imediata. Há outras que demoram algum tempo. Diga para a pessoa que está ao teu lado, só depende do seu coração, irmão.
Você pode chegar na terra prometida em 3 meses ou demorar 40 anos. Você pode ser curado em um dia, em alguns minutos depois de uma oração, como Ezequias foi, ou passar meses e anos sofrendo. Deus é Deus, mas Ele conhece o coração de cada um. Quem está entendendo, diga amém. No que depender dEle, você não vai vencer. Diga assim, eu já venci. No que depender dEle, você não vai ser abençoado. Você já é abençoado, porque é o que a palavra dEle garante. Agora, o que Deus já falou e o que Deus já fez, tem que ser realidade na nossa vida. Isso depende da nossa parte, do nosso coração, da nossa oração, da nossa perseverança. Muito bem. Deus manifesta a glória dele. Elias mata os profetas de Baal, todos. 850 homens. Depois Elias diz, Acabe, vai lá para tua casa comer e beber, porque eu já estou ouvindo ruído de chuva abundante. Não tinha ruído nenhum. Ele estava profetizando isso, porque Deus já tinha falado para ele, eu vou mandar chuva. Ele não tem dúvida, ele tem certeza. Imagine se é nos dias de hoje, né? Você olha para o céu azul, não tem uma nuvem. Você pega o celular, rapaz, temperatura hoje, ó, sol hoje, amanhã, 32 graus, 35 graus, vai chover não. Ele não fez isso não. Ele tinha certeza porque Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Elias então diz, vai lá para tua casa comer e beber. O Acabe foi. Sabe para onde o Elias foi? Versículo de número 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço, sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu, entretanto, que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Oh, querido, querida, a chuva veio, porque ele orou para a chuva vir. E se você orar e preparar teu coração, chuva virá, e será chuva de bênção sobre a tua vida, chuva de vitória. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ele subiu no monte para orar, ele orou. O lugar do desafio foi o lugar da vitória. O monte do desafio foi o monte da bênção. O monte do desafio foi de onde ele clamou e veio chuva abundante. Deus tem chuva abundante para você. Talvez você olhe para a sua vida hoje e pense, pastor, tem uma sequidão terrível. É luta de todo lado. Deus vai mandar chuva abundante. Para terminar, João 12, versículo 26. Abra comigo. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Abra aí comigo. Encontre aí o texto. João 12, versículo 26. A carta de Tiago nos diz que Elias era homem como nós. Ele orou, durante 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou e Deus deu chuva. E não foi chuvinha não, não foi garoa não, foi chuva abundante. João 12, 26, o Senhor Jesus disse assim, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o... Não foi exatamente o que Elias fez? Só restou eu como profeta do Senhor. Mas ele honrou a Deus. Ele orou dizendo, manifeste-se hoje que tu és Deus e que eu sou teu servo. Fiz tudo conforme a tua palavra. Elias em nenhum momento quer glória para si. Em todo tempo, toda honra e toda glória é de Deus, é do Senhor. Elias honrou a Deus. Elias foi honrado por Deus. É o único em toda a Escritura que Deus envia uma carruagem de fogo para levar. Que honra, não? Que privilégio. Se coloque de pé, por gentileza. Deus não deve nada a ninguém.
Deus não deve nada a ninguém. Se você honrar, Ele vai honrar para você também. Se você o servir, Ele vai manifestar a glória dele na tua vida. Agora, olha aqui, temos que servir com o coração sincero, com o coração inteiro, com o coração verdadeiro, com o coração puro. O altar do nosso coração tem que estar preparado. De tempos em tempos precisamos reorganizar as coisas aqui dentro. E constantemente, continuamente, nós precisamos do fogo do Espírito Santo aqui, ó. Do fogo do Espírito. Para o fogo vir, Elias prepara o altar, ele apresenta o sacrifício, e hoje, você e eu, nós somos o sacrifício vivo. Ô pastor, mas Jesus já se sacrificou, derramou o sangue, mas agora nós somos o sacrifício. Nós temos que nos sacrificar. E como é que nós fazemos isso, pastor? Com renúncia. Com renúncia. O Espírito Santo vai mostrar o que é que você precisa renunciar. Tem uns que precisam renunciar à TV, outros precisam renunciar à rede social. Alguns precisam renunciar a palavras que não têm mais agradado ao Senhor, comportamentos que não têm mais agradado ao Senhor. Ele vai te mostrar o que é que você precisa renunciar. Nós temos que ser o sacrifício vivo. Nós temos que queimar a nossa carne no altar do nosso coração. Amém? Nós temos que andar em espírito. O diabo não está brincando. Assim como no tempo de Elias, as trevas aumentavam e cresciam, nos nossos dias não é diferente. Mas Deus quer encontrar os Elias dos nossos dias. Homens e mulheres que vão ter convicção de fé e deixar claro: o Senhor é Deus no céu e o Senhor é Deus na terra. O Senhor é Deus na minha vida. Amém? Deus quer ver isso em nós. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele. Eu não sei quais são os desafios que você tem enfrentado. Compreenda que esse desafio não é o teu fim, não é a tua derrota, não é para te humilhar, te envergonhar. Deus quer ver você exercitando a fé para vencer, para superar, para que o nome dele seja glorificado. Sozinho não conseguimos. Em nós não há força alguma, mas nele há toda força. E é ele que nos fortalece. Não temos poder, mas ele tem todo o poder no céu e na terra. Nós somos pequenos, mas ele é grande. Elias fez o possível, Deus fez o impossível. É a nossa vez de fazer o possível. É a nossa vez de crer. É a nossa vez de preparar o coração. É a nossa vez de clamar e buscar. O fogo ele faz descer, a chuva ele derrama, e assim ele vai fazer na tua vida.